Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Violet Ripley e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito importante, a imagem e a consciência corporal. Você sabe o que é isso? É como você se percebe e se sente em relação ao seu corpo, à sua aparência, às suas características físicas e às suas mudanças ao longo da vida. Por que isso é importante? Porque a forma como você se vê e se aceita influencia na sua autoestima, na sua confiança, na sua saúde e na sua felicidade. Então, vamos conversar sobre como podemos ter uma imagem e uma consciência corporal mais positiva e saudável. Primeiro, vamos entender que o nosso corpo é único e diverso. Não existe um padrão de beleza ou de normalidade que devemos seguir. Cada pessoa tem um tipo de corpo, um tom de pele, um cabelo, um rosto que são diferentes e especiais. Não se compare com outras pessoas, nem se deixe influenciar por padrões impostos pela mídia, pela sociedade ou por outras pessoas. Você é linda do jeito que você é. O nosso corpo é único e diverso porque ele é o resultado de uma combinação única de fatores genéticos, ambientais, culturais e pessoais. Nenhum corpo é igual ao outro, nem mesmo os de gêmeos idênticos. Cada corpo tem características próprias como o tipo, o tamanho, a forma, a cor, a textura, a sensibilidade, a funcionalidade, etc. Essas características podem variar ao longo da vida, de acordo com as fases do desenvolvimento, as experiências vividas, as escolhas feitas, as influências recebidas, etc. Por isso, o nosso corpo é dinâmico e mutável, e não estático e fixo. A forma como nós percebemos e sentimos o nosso corpo é chamada de imagem corporal. A imagem corporal é uma construção mental, que pode ser diferente da realidade objetiva. A imagem corporal pode ser influenciada por vários fatores como a autoestima, a autoconfiança, a autoconsciência, a autoexpressão, a autovalorização, etc. A imagem corporal também pode ser afetada por fatores externos como a mídia, a sociedade, a família, os amigos, os parceiros, etc. Esses fatores podem nos transmitir mensagens positivas ou negativas sobre o nosso corpo, que podem nos fazer sentir bem ou mal com ele. A forma como nós aceitamos e nos relacionamos com o nosso corpo é chamada de consciência corporal. A consciência corporal é uma atitude mental, que pode ser mais ou menos positiva e saudável. A consciência corporal envolve reconhecer, respeitar, cuidar, valorizar e amar o nosso corpo, pelo que ele é e pelo que ele faz. A consciência corporal também envolve expressar, comunicar, interagir e compartilhar o nosso corpo, de forma livre, responsável e prazerosa. A consciência corporal pode ser desenvolvida por meio de práticas como a educação física, a dança, a música, a arte, a meditação, a yoga, etc. Ter uma imagem e uma consciência corporal positiva e saudável é importante para a nossa saúde física e mental, para a nossa autoestima, para a nossa confiança, para a nossa felicidade, para a nossa sexualidade, para os nossos relacionamentos, para a nossa cidadania, etc. Por isso devemos cultivar uma relação de amor e respeito com o nosso corpo, e não de ódio e rejeição. Devemos também combater os padrões de beleza e de normalidade que nos são impostos pela mídia, pela sociedade ou por outras pessoas, e que nos fazem sentir inferiores, inadequados ou anormais. Devemos celebrar a diversidade e a beleza que existe em cada corpo, e que nos torna únicos e especiais. Segundo, vamos reconhecer que o nosso corpo é dinâmico e mutável. O nosso corpo passa por várias mudanças ao longo da vida, especialmente na adolescência, quando acontece a puberdade. A puberdade é um processo natural e saudável, que faz com que o nosso corpo se desenvolva e se prepare para a vida adulta. Nessa fase podem surgir algumas dúvidas, inseguranças e desconfortos, mas é normal e faz parte do crescimento. O importante é se informar, se cuidar e se respeitar.
O nosso corpo é dinâmico e imutável porque ele está em constante transformação, de acordo com as fases do desenvolvimento, as experiências vividas, as escolhas feitas, as influências recebidas, etc. O nosso corpo não é o mesmo que era quando éramos crianças, nem será o mesmo que é agora quando formos idosos. O nosso corpo passa por várias mudanças físicas, hormonais, emocionais, cognitivas, sociais, etc., que podem ser mais ou menos perceptíveis, rápidas ou lentas, graduais ou abruptas, esperadas ou inesperadas, desejadas ou indesejadas, etc. Essas mudanças podem trazer benefícios ou desafios, oportunidades ou dificuldades, alegrias ou tristezas, etc. Por isso, o nosso corpo é um processo e não um produto, e devemos estar atentos e adaptados a ele. Uma das fases em que o nosso corpo passa por mais mudanças é a adolescência, quando acontece a puberdade. A puberdade é um processo natural e saudável, que faz com que o nosso corpo se desenvolva e se prepare para a vida adulta. A puberdade envolve mudanças como o crescimento de pelos, o aumento dos seios, o alargamento dos quadris, a menstruação, a ereção, a ejaculação, o aumento da estatura, o aumento da massa muscular, o surgimento de espinhas, o aumento da transpiração, o aumento da libido, etc. Essas mudanças podem variar de pessoa para pessoa, de acordo com o sexo, a idade, a genética, a alimentação, a saúde, etc. Essas mudanças podem gerar algumas dúvidas, inseguranças e desconfortos, mas é normal e faz parte do crescimento. O importante é se informar, se cuidar e se respeitar. Terceiro, vamos valorizar o nosso corpo pelo que ele é capaz de fazer, e não apenas pela sua aparência. O nosso corpo é uma máquina incrível, que nos permite respirar, se movimentar, se expressar, sentir, pensar, sonhar, amar. O nosso corpo é o nosso instrumento de vida, e devemos cuidar dele com carinho e gratidão. Pratique atividades físicas que te façam bem, alimente-se de forma equilibrada, durma bem, hidrate-se, proteja-se do sol, da poluição, das drogas, das doenças. Cuide da sua saúde física e mental, e procure ajuda profissional quando precisar. O nosso corpo é uma máquina incrível, que nos permite respirar, se movimentar, se expressar, sentir, pensar, sonhar, amar. O nosso corpo é o nosso instrumento de vida, e devemos cuidar dele com carinho e gratidão. O nosso corpo não é apenas um objeto de decoração, que deve seguir padrões de beleza ou de normalidade. O nosso corpo é um sujeito de ação, que deve ser reconhecido e valorizado pelo que ele faz. A forma como nós percebemos e sentimos o nosso corpo pelo que ele é capaz de fazer é chamada de imagem corporal funcional. A imagem corporal funcional é uma construção mental, que pode ser diferente da realidade objetiva. A imagem corporal funcional pode ser influenciada por vários fatores como a autoestima, a autoconfiança, a autoconsciência, a autoexpressão, a autovalorização, etc. A imagem corporal funcional também pode ser afetada por fatores externos como a mídia, a sociedade, a família, os amigos, os parceiros, etc. Esses fatores podem nos transmitir mensagens positivas ou negativas sobre o nosso corpo pelo que ele é capaz de fazer, que podem nos fazer sentir bem ou mal com ele. A forma como nós aceitamos e nos relacionamos com o nosso corpo pelo que ele é capaz de fazer é chamada de consciência corporal funcional. A consciência corporal funcional é uma atitude mental, que pode ser mais ou menos positiva e saudável. A consciência corporal funcional envolve reconhecer, respeitar, cuidar, valorizar e amar o nosso corpo, pelo que ele é e pelo que ele faz. A consciência corporal funcional também envolve expressar, comunicar, interagir e compartilhar o nosso corpo, de forma livre, responsável e prazerosa. A consciência corporal funcional pode ser desenvolvida por meio de práticas como a educação física, a dança, a música, a arte, a meditação, a yoga, etc.
Ter uma imagem e uma consciência corporal funcional positiva e saudável é importante para a nossa saúde física e mental, para a nossa autoestima, para a nossa confiança, para a nossa felicidade, para a nossa sexualidade, para os nossos relacionamentos, para a nossa cidadania, etc. Por isso devemos cultivar uma relação de amor e respeito com o nosso corpo, e não de ódio e rejeição. Devemos também entender que o nosso corpo é muito mais do que a sua aparência, e que ele nos permite realizar muitas coisas maravilhosas. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre imagem e consciência corporal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse tema. Lembre-se, você é linda, você é forte, você é capaz. Ame-se, respeite-se, valorize-se. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com as suas amigas. Um beijo e até a próxima!